Neste momento paramos para dar início em mais uma oportunidade, meditar na palavra do Senhor. Estamos meditando sobre mansidão e tivemos meditando no livro de Números, capítulo 16, versículo 48. Deixamos algumas reflexões da qual o Senhor nos deu dentro da sua palavra. E queremos assim continuar. E agora no livro de Neemias, capítulo número 8 e versículo de número 5. Vamos ler a palavra de Deus. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o, ele todo o povo se pôs em pé. Que o Espírito Santo tome a direção, fale comigo neste lugar e com você através da sua palavra. Meus amados, estamos gratos a Deus por cada oportunidade que Ele nos concede de meditar e compartilhar com todos vocês. Estamos falando sobre ser manso. Quem é manso não murmura, não agride Deus, não agride a sua obra, a sua palavra. Quem é manso espiritualmente, abraça a boa causa, em nome de Jesus. Estamos aqui diante de um texto da Bíblia, quando fala sobre um povo que passou por um perigo da escravidão, do asilo, quando foram levados cativo. E estamos diante de uma passagem nas Escrituras falando que o povo estavam querendo ouvir a palavra de Deus. A pessoa, quando ela está bem espiritual, ele tem desejo, tem prazer em orar, em ouvir a sã doutrina, porque isso causa ânimo, causa alegria na alma, não na carne, na alma. E o povo estava querendo. E eu quero nesta oportunidade, conforme a graça de Deus nos guiar, é que dissemos nas reflexões anterior que morto não se coloca de pé. E aqui o povo se colocaram de pé diante do escriba, do sacerdote, do homem de Deus. Quando ele se colocou naquela oportunidade com o livro da lei nas suas mãos e abriu o livro, e o povo, em referência a Deus, se colocou de pé. Eu quero nesta oportunidade lhe dizer que referência é uma coisa séria e Deus se agrada. Quantos estão perdendo a referência em caminhar diante de Deus, referência com o nome de Deus, referência com a sua palavra, referência com a sua casa, referência com a sua obra. Quantos estão fazendo a obra de Deus do jeito que quer? Por falta de referência. Já está vindo, eu já vou deixando, Espírito Santo, amigo inseparável.
o homem de Deus disse: guarda o teu pé quando adentrar a casa de Deus. Tem uma versão que diz: guarda o teu pé quando adentrar ao santuário de Deus. E todos sabem, quem examina a Bíblia, que a casa de Deus é um santuário. Não é para estar com o celular na mão no mundo moderno que estamos vivendo. Tem pessoas que estão fazendo da casa de Deus como uma casa de show. É as pessoas louvando e ali como no mundo aí, fazendo vídeo, filmando, como um lugar de divertimento. Tem referência com as coisas de Deus, você. E você que está na frente do trabalho de ordem, como o homem de Deus fez, quando reparou a casa do Senhor, que estava sem ordem. Ele disse que ele botou ordem nos cultos, e Deus se agradou daquilo. Eu disse, e vou dizer nesta oportunidade da parte de Deus, o homem que é aprovado por Deus, que faz um serviço para Deus no seu reino, ele faz com coragem, faz com graça, faz com ousadia, faz com direção, ele prega com convicção, com unção, com poder e a revelação da palavra de Deus. Goste ou não goste, ele prega a palavra, ele prega a palavra. Oh, glória, aleluia! E foi o que o homem de Deus fez. Estava em uma posição mais elevada do que eles, porque Deus não coloca pessoa do nível de quem está neste mundo. O nível que Deus coloca é um nível mais elevado, um patamar espiritual, porque para falar a Bíblia tem que aprender, tem que descer, tem que se encher, tem que ouvir a voz do grande, tem que ter comunhão, tem que ter firmeza, tem que estar liberto, tem que ter amor, tem que ter fé, tem que ouvir, consultar o Deus que está no trono e dizer: o que é que eu vou dar para o povo, Deus? É o Senhor que sabe como é que o povo está. Mas estão faltando isso, estão faltando referência com aqueles que, muitos que estão dizendo, fazendo a obra, e muitas ovelhas. E por isso vem consequências. Observe o texto que quando o sacerdote, quando o escriba, ele se colocou de pé, não precisou mandar o povo ficar de pé. O povo em uma só referência, como um e todos ficaram de pé diante de Deus e ouviram a lei. E ali tinha homens para ensinar, não era homem para fazer zoada, para fazer filosofia, para falar bonito, um discurso bonito. Tinha homem para ensinar a lei, conforme a lei foi revelada a Moisés por Deus, para fazer o povo entender. E o povo se alegraram. E glória, aleluia. Você pode não gostar com quem Deus levanta, mas Deus não levanta ninguém para ninguém simpatizar. Deus levanta homem é que faça como Ele manda. Oh, glória a Deus. Deus levanta homem é que faça como Ele manda, como Moisés e muitos. Homem que tem coragem. Faça um serviço, façamos um serviço para Deus, meus irmãos, com graça, sabendo que tem recompensa e sabendo que se está fazendo é para Jesus de Nazaré. Se é que foi escolhido por Ele ou então por homens da terra. Porque fazer um serviço para Deus é um privilégio. Agora fazer conforme o modelo está nas Escrituras. Porque muitas vezes o problema está nas ovelhas, mas muitas vezes o problema está no pregador. Muitas vezes o problema está na nave da congregação, mas muitas vezes está lá no púlpito. Quem sobe para lá não está em condição de receber, de ouvir a voz, de ouvir a instrução. Espírito Santo, como é que está saindo o Espírito Santo? Mas é a tua palavra para nossas vidas. Então venhamos fazer como Esdras, se coloca de pé, num nível acima do povo que foi Deus que colocou.